Olá, tudo bem? No livro de Apocalipse, no capítulo 5, a partir do verso 1, ali João ele tem a visão de um livro. Esse livro ele está selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E João também ouve uma voz de um anjo, que ele fala para João quem seria digno de abrir o livro. E ninguém era digno de abrir esse livro, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Não havia ninguém que poderia abrir esse livro. E no verso 4 fala que João ele chora muito, porque ninguém poderia abrir este livro. Porém, no verso 5 ali fala que existia um que era digno de abrir o livro. E esse era Jesus. Porque fala que era o leão da tribo de Judá que venceu e ele era digno de abrir o livro. E porque ele era um vencedor. E a gente sabe que esse leão da tribo de Judá, sem dúvida, é Jesus. E quando abre o primeiro selo, em Apocalipse, no capítulo 6, a partir do verso 1, ali aparece um cavaleiro montado em um cavalo branco. Ele sai vencendo para vencer. Sem dúvida esse cavaleiro é Jesus, porque como fala que ele abriu o livro, porque ele é vencedor. E aqui fala que quando ele abre o primeiro selo, ele sai vencendo para vencer. Sem dúvida que representa Jesus. E a gente entende que esse livro nada mais é do que a história da própria igreja. E esse primeiro selo representa a igreja, né, em toda a sua força. É o início da igreja. Por isso que fala que esse cavaleiro sai vencendo para vencer. E a gente percebe que a partir do verso 3, os cavaleiros vão mudando, o cavalo vai mudando de cor e vai mudando também o aspecto dos cavaleiros. Aqui no verso 3, quando abre o segundo selo, já aparece um cavalo vermelho. A gente sabe que vermelho é o símbolo também de sangue. Então a igreja começa a ser perseguida. E o terceiro selo, aqui no verso 5 de Apocalipse 6, esse terceiro selo, já aparece aqui um cavalo preto e também muda o aspecto do cavaleiro. Então a gente percebe que a perseguição da igreja vai se intensificando. E o quarto selo já é um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro significa a morte. Então é quando a igreja ela é mais perseguida. E o quinto selo já aparece ali os mártires. E eles clamando por justiça, eles clamam a Deus. Ali já é símbolo de pessoas mortas, que foram mortas pela grande perseguição. E já o sexto selo, ali aparece fenômeno da natureza. Então ele fala de terremoto, a lua transforma em sangue. E esse selo aparece depois da tribulação, depois da grande perseguição da igreja. Que representar também, Jesus mesmo fala isso. Jesus fala isso em Mateus, no capítulo 24, verso 29 e 30. Jesus fala que após a tribulação, ele fala que haveria sinal no sol, haveria sinal na lua, nas estrelas. É o que fala sobre a abertura do sexto selo. Então, houve esse fenômeno na natureza. Então, alguns estudiosos dessa profecia acreditam que o terremoto de Lisboa, de 1700, de 1755, ali representa o início do tempo do fim, seria o começo do tempo do fim. Então, quando se abre o sexto selo, já começa, podemos dizer, o fim do mundo. Então, aconteceu esse fenômeno da natureza nesse tempo. Então, houve esses sinais. Inclusive, em 1833, fala sobre a queda das estrelas. Está relacionado com a abertura do sexto selo. Esse fenômeno realmente aconteceu nesse período ali, depois da grande perseguição da igreja. E é interessante que aqui no capítulo 8, a partir do verso 1, fala sobre a abertura do sétimo selo.
E fala assim: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve o silêncio no céu há cerca de meia hora. Jesus fala que quando ele vier, vai vir com todos os anjos vão vir com ele. Por isso o sétimo selo já fala da volta de Jesus. E a gente percebe que todos os selos foram abertos. É evidente que o sétimo selo ele foi aberto, mas não de forma literal, mas de forma profética. Então João vê que esse selo foi aberto, porque esse símbolo do sétimo selo, ele parece de uma forma profética, ele foi aberto somente de forma profética. Porém, de forma literal, ele não foi aberto, porque Jesus ainda não veio. Então, podemos dizer que esse selo não foi aberto de forma literal. Porém, de forma de profética, João vê que esse selo já foi aberto. Porque João vê que Jesus ele veio. Porque esse Apocalipse mostra para João o futuro. João vê Jesus vindo no futuro. Porém, para nós, esse selo não foi aberto de forma literal. Por que João ele chora muito? Porque ninguém é digno de abrir aquele livro. É evidente porque se Jesus não mostra, ele não vence, não existiria igreja. Não existiria a salvação, não existiria a recompensa dos salvos. Então, sem a história da igreja, não existiria salvação. Por isso o choro de João. Então, esse livro nada mais é do que a história da igreja. E quando fala que o Cordeiro ele era o único digno de abrir os selos, é porque sem Jesus, sem a morte de Jesus, não existiria igreja. Não existiria a história da igreja na terra. Evidentemente não existia novo céu, nova terra. Não existiria ressurreição. Então João, o choro de João, é porque naquele momento ele não vê o Filho de Deus, ele não percebe ele, o Filho de Deus, que é o único de abrir o livro. Posteriormente ele entende isso. Isso é extraordinário para os nossos dias. Saber que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é também considerado o leão da tribo de Davi, que ele venceu. E pelo seu sangue, as pessoas foram resgatadas, elas foram compradas pelo seu sangue, para viver eternamente no reino eterno.